Como eu falei, nós vamos. Depois eu vou subir essa live no YouTube e aí vou compartilhar com os demais aí, né? Com os grupos da aula e tudo mais, para que mais pessoas tenham acesso, tá? Deixa eu só ver quem que tá. Mais alguém querendo entrar aqui? O André, beleza. Bem-vindo aí, André. Vamos lá, pessoal. Então, ó. Ai, coloquei ele para dentro. Ah, agora sim. Ô, Samuel, você consegue ir aceitando as pessoas aí, ou será que é só eu que estou como administrador da chamada? Olha, eu acho que tá só você. Eita, Acho que vocês comigo. peraí, deixa eu ver se. Bom, eu vou de qualquer forma, conforme for aparecendo aqui, né? Aí eu vou aceitando, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sejam Combinado. todos muito bem-vindos aí, né? Então, como eu falei, a nossa live especial, né? Hoje nós vamos tratar de alguns detalhes iniciais, barra mais avançados aí do que nós já temos conversado nas últimas semanas aí de organização desse evento, né? Que não é apesar de não ser um evento tão custoso, né? Assim, não é uma coisa que nós vamos ficar dias fora, né? Como uma caravana ao templo, mas de certo modo, eu acho que a nossa ala não está acostumada, né? A se programar para um evento onde muitas pessoas vão se deslocar de um lado para o outro, exceto, né, no local, no caso aí do acampamento dos jovens, né? Geralmente as nossas atividades elas são realizadas aí a nível de ala, né? Muitas vezes ali nas proximidades e hoje nós temos o desafio, né, de promover uma caravana grande, porque nós vamos ter aí uma quantidade grande de pessoas com uma Live, duração. então. Oi, pode falar, Entra na Samuel, live. desculpa. Não entendi? Não? Acho que o Samuel tá falando fora aí da chamada. Então nós temos o desafio, né, de promover uma caravana de um evento aí de Desculpa, médio Bruno. Só para a porte. apresentação aqui entra na live. Ah, beleza. Promover um evento grande, né, de médio porte, aí onde nós vamos deslocar uma grande quantidade de pessoas até São Paulo por 3 dias consecutivos, né? Então, o nosso desafio é justamente tratar desses detalhes com vocês aqui, no primeiro momento, para que de hoje até a nossa caravana tudo esteja funcionando da melhor forma possível, tá? Então, só para vocês saberem aí o que que nós vamos fazer nessa live de hoje, né? Nós temos uma agenda aí que nós vamos cumprir. Ah, deixa eu só apresentar a tela para vocês novamente. Então, nós temos uma agenda que nós vamos cumprir aí, onde na primeira parte nós vamos ter vou compartilhar com vocês um vídeo, né, um pensamento espiritual. Depois nós vamos falar um pouquinho aí sobre a quantidade de pessoas interessadas, né, o que nós temos de dados até o momento, os dias e horários que nós vamos ter essa caravana, o padrão de vestimenta, que é algo que não tem muito mistério para nós, o que nós temos de informação até o momento sobre o transporte e os demais detalhes ou dúvidas aí que forem surgindo ao longo da live, tá bom? Mas como nós estamos acostumados, né, sempre, não quero pular etapa nenhuma, só reconhecer aí, né, o Samuel como o líder da nossa caravana aí, né, o líder do comitê de organização da nossa caravana para o ginásio do Ibirapuera, né? Também entrou aí o nosso presidente do Quórum, o presidente Cover. Bem-vindos aí todos, né? Vamos começar com uma oração, então, e aí depois eu já vou conduzindo aqui os trabalhos nessa live. Quem gostaria de fazer a primeira oração, por favor? Bruno, eu posso fazer, tá? Por favor, Samuel. Obrigado. Nosso querido e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de discutirmos aqui essa preparação da nossa atividade, da Ala Progresso, rumo, né, à tão esperada apresentação do coro do tabernáculo. Que o Senhor possa abençoar-nos, possamos aqui termos as ideias necessárias e as participações necessárias em conjunto para que a atividade de fato ocorra. Que o Senhor possa abençoar também a nossa tarde, que possamos continuar guardando o domingo
possamos lembrar do amor infinito e do Salvador Jesus Cristo por nós. E da importância que é o coro do tabernáculo e trazer mais espiritualidade através das músicas em nossos lares. Essa oração a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Samuel. Amém. Então, só como parte introdutória aí, né? Eu gosto bastante dessa escritura que tá lá em Doutrina e Convênios 25:12, né? Minha alma se deleita no canto, com o canto do coração. Sim, o canto dos justos é uma prece a mim e será respondido com uma bênção sobre sua cabeça. Na verdade, irmãos, apesar de nós termos aí um evento onde nós vamos basicamente para assistir, né? Nós não vamos participar cantando, né? Mas é de extrema importância que nós vamos a esse evento com o coração aberto, né, para que nós possamos receber, inclusive, inspirações do que o Senhor quer dizer para nós, né? Apesar de, como eu falei, apesar de ser um evento recreativo, nós estamos buscando inspiração, né? Afinal de contas, é um grupo que faz, né, que executa apresentações de hinos, né? De hinos da nossa igreja e que vão com certeza nos trazer aí inspirações, entre outros sentimentos, né? Pessoal, de vez em quando eu vou ter que dar uma paradinha aqui, porque eu preciso colocar o pessoal para dentro da live, tá? Mas vou tentar fazer com menos interrupções possíveis. Deixa eu só um minutinho. Todo mundo está conseguindo ver bem a apresentação, está conseguindo me ouvir legal, né? Sim. Beleza. Vamos lá. Então, seguindo a nossa agenda aqui, eu vou passar para vocês agora um vídeo e vou concluir com um pensamento espiritual aí, tá bom? Só um instantinho. Manaus é a capital do Amazonas, rodeada pela maior floresta tropical do planeta. Aqui, as pessoas são muito próximas da natureza. E elas têm raízes tão profundas quanto as de suas árvores. E até seus pássaros nunca voam para muito longe desta terra. Não tá saindo som. Para os membros da igreja, Ô, Bruno, tá falhando o som aí, acho que não saiu. Espera aí que eu vou pegar o link do YouTube e vou compartilhar direto do YouTube, talvez seja por isso. Espera aí. Ma- Agora vai. Manaus é a capital do Amazonas, rodeada pela maior floresta tropical do planeta. Aqui, as pessoas são muito próximas da natureza. Tá saindo som, gente? Tá sim. Beleza. E elas têm raízes tão profundas quanto as de suas árvores. E até seus pássaros nunca voam para muito longe desta terra.
Para os membros da igreja em Manaus, é uma bênção viver em um lugar tão bonito. Ao mesmo tempo, foi difícil estabelecer a igreja em uma área tão distante de outros membros. Em 1990, quando eu fui chamado para ser o primeiro presidente da Missão Manaus, a gente tinha membros da igreja tão especiais, tão puros, mas sem conhecimento acerca de liderança, sem conhecimento acerca das coisas que deveriam ser feitas numa escala grande. Naquela época, o templo mais próximo ficava em São Paulo, a 4.000 quilômetros de distância. Membros de outras estacas organizavam caravanas para ir ao templo, mas nenhum deles tinha que percorrer uma distância tão grande. Você sair da cidade de Manaus, qualquer transporte, qualquer a via de transporte é marítimo, ou seja, é barquinho, é um motorzinho, é um motor de polpa. Os ônibus intermunicipais aqui são barcos. Isso fazia com que se tivesse a ideia de que de Manaus não podia ter caravana. É uma coisa de ter uma caravana de Santos a São Paulo, né? Mas de Manaus a São Paulo é uma coisa diferente. Bom, nós tínhamos aqui aquela esperança, né, de vir falar tanto do templo e a gente pensava, isso é uma utopia para nós. Ir ao templo era uma coisa assim, fora da nossa realidade, né? Começou a martelar na minha cabeça a questão de uma caravana saindo aqui de Manaus e indo até São Paulo, podendo levar todo mundo. Eles começaram a trabalhar em 1991 para essa caravana, para essa aventura. O fato simplesmente deles começarem a planejar e de ter ali alguns líderes com visão, como o presidente Wilson Santiago, como o irmão Pedro e a esposa dele, a Glícia, começou a criar-se uma visão do que a gente poderia ser em Manaus. Então já não era só a visão do que era ou do que nós éramos, mas era a visão do que poderia ser. Eu passava as noites desenhando e buscando e planejando, até que num determinado momento eu pude apresentar esses planos para o presidente Costa, presidente Wilson Santiago. Os sonhos, os planos, os cálculos, os comentários em família, os comentários nas aulas, os comentários nas atividades, eram todos em torno daquela caravana. Mas eu lembro que, ao sentar à frente do presidente da nossa Stark, ele disse assim para mim, irmão, você vai para o templo. E eu me perguntava como. São 5 horas da minha cidade até aqui, né? Até aqui em Manaus. E daqui seriam mais uma semana. Seriam mais 3 dias de barco e 3 dias de ônibus, né? E sem saber o que ia acontecer na viagem. Na época eu estava com 5 meses de grávida, né? Do meu filho, que hoje tem 21 anos, está na missão. E com uma filha de 9 anos. Nós fomos desafiados a pagar $250 por pessoa para poder ingressar na caravana, que ir ao templo. E eu pensei, né, para mim, né, era $750, era um valor muito alto, né? E como eu trabalho com marcenaria, trabalho com carpintaria, eu vendi as ferramentas para ir ao templo. Era a única coisa que eu tinha. Pensava na parte financeira, pensava em deixar o lar, sair em busca de algo que eu não conhecia. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um sentimento no meu coração. Eu queria ir ao templo. Em 25 de novembro de 1992, a primeira caravana de Manaus deixou o porto da cidade rumo ao Templo de São Paulo. Eu tinha um coração muito apertado quando eles saíram no porto, porque eu não podia ir, e eu queria muito ir com eles. Muito medo. A noite era pior, né? Porque é muito escuro, a gente não só tem o foco de uma lanterna só, que é do barco, e a gente não consegue enxergar nada, não consegue nem saber onde é a margem. Hoje em dia, a navegação pelos rios é toda balizada, ela já está demarcada. Naquela época, não. Eu não conseguia dormir à noite, eu dormia de dia. Eu tinha calculado quanto cada pessoa ia consumir em cada refeição. Nós levamos daqui de Manaus 20 garrafões de água mineral. Pensávamos que daria para chegar até a próxima cidade para pegar água potável. No entanto, no caminho, a água acabou. E os líderes ficaram muito preocupados, porque como que nós vamos conseguir água em pleno rio? Você enche um copo com água do Rio Madeira e, assim, 70% do copo fica só aquela lama, aquela água barrenta.
Além do que, as cabeceiras do Rio Madeira, lá depois de Porto Velho, tinha muito garimpeiro trabalhando. E eles sujavam muito a água, o mercúrio. As pessoas já estavam com sede, tinham muitas crianças no barco. Tínhamos idosos, né? Um grupo grande. E o sol abrasador, não tinha uma nuvem no céu, não tinha nada. E não tínhamos como uma cidade próxima para parar, então aí ele falou: vamos orar. O presidente da estaca reuniu os membros e, juntos, ofereceram uma oração. Aí depois que nós oramos ao Senhor pedindo providência, e começou rapidamente a se unir assim uma nuvem bem pesada, foi ficando escuro e começou a chover bastante. Não durou mais do que 15 minutos. O tempo exato para juntar panela, juntar balde, tudo que podia juntar água. E assim como aquela nuvem veio, ela foi embora. Nós vimos o milagre, a mão do Senhor naquele momento. A gente se sentia protegido de alguma forma, né? Aquele medo humano, de repente a gente sentia que não devia se preocupar. E nós continuamos a viagem com água sobrando. Era uma irmandade de verdade. Elas nunca assim deixavam assim, uma irmã ficar sozinha. Quando elas viam uma irmã que estava assim, um pouco assim separada, elas chamavam. Eu pude sentir esse amor delas. Isso que é uma verdadeira irmandade. Após 3 dias de barco, era chegada a hora da segunda parte da viagem. Mais 3 dias de ônibus. Estava chovendo e nós tivemos que descer e pegar nossas bagagens, sair com nossas crianças, nossas idosas no meio da chuva para entrar no ônibus que estava esperando por nós lá. A gente anda 15, meia hora dentro de um ônibus. Lá a gente andou 3 dias, né? Uma estrada super esburacada. O ônibus sacolejou tanto que o para-brisa do ônibus caiu. Ao longo do caminho, membros da igreja que moravam no percurso por onde a caravana iria passar esperaram por horas para apoiar os membros da caravana de Manaus. Eu lembro que a primeira parada que nós fizemos foi Ji-Paraná. Era o presidente do ramo, nos esperou com uma faixa que dizia assim: sacrifício traz bênçãos. Os irmãos nos esperavam e nós tivemos um jantar e tudo. Então, muitos daqueles irmãos também se sacrificaram para que nós pudéssemos estar lá no templo. A nossa viagem ela foi marcada de pessoas sempre nos ajudando. Nós não estávamos só. E após 1.000 quilômetros de navegação por rios e mais 3.000 quilômetros de estrada, a caravana finalmente chegava ao seu destino. Quando o irmão falou que a gente já estava em São Paulo, foi uma alegria muito grande. Foi assim, uma emoção assim de todo mundo, a gente gritou. E a gente queria olhar pela janela, queria ver onde a gente estava. De repente, o ônibus faz uma curva e o irmão disse assim: nós chegamos no templo. Todo mundo chegou de uma viagem de vários dias, mas todo mundo queria ser casado logo, todo mundo queria fazer logo as suas ordenanças e aconteceu assim. E nós passamos ali uma semana de muitas experiências espirituais. A lembrança que eu tenho é uma lembrança muito infantil, né, das coisas que aconteceram no meu mundo de criança. Eu lembro do batismo que houve no rio, eu lembro de um casamento, eu lembro de uma alegria por uma chuva, e eu lembro perfeitamente do momento em que eu entrei na sala celestial e eu vi os meus pais. E eu lembro do rosto da minha mãe quando me viu, toda de branco, né? E o choro, a emoção dela. Aí eu não pude me conter. Então a emoção tomou conta. Foi grande, foi muito grande. Eu confio na ordenança que nós fizemos. Eu confio porque os meus pais me deram esse exemplo. Quando nós voltamos, outros irmãos se sentiram incentivados a ir, porque muitas pessoas eu tenho certeza que não foram, não fizeram mais sacrifício por medo da viagem, do inesperado, né? Mas quando eles voltaram, eles tinham um brilho diferente. Eles tinham uma alegria, uma felicidade, uma
alguma coisa que vinha do espírito deles mesmo. Um sentimento de proximidade com Deus. Eu sabia que dali para frente Manaus ia florescer. E nós criamos nossos filhos dentro desses princípios de que o templo é realmente a casa de Deus. A minha filha, que foi com a gente quando eu tinha 9 anos, hoje ela já é selada no templo. Os meus filhos conhecem a história da caravana com a história dos avós, minha história também, por estar com eles naquela caravana. Quando nós ouvimos, né, ouvimos pela primeira vez o anúncio, né, de que nós iríamos ter um templo aqui em Manaus, né? Isso foi no ano de 2007, no mês de maio, que nosso templo iria ser construído. Então, nossa, foi um momento assim de emoção total. Como parte da dedicação do Templo de Manaus, uma celebração cultural lembrou o sacrifício feito pelos pioneiros do norte do Brasil. A gente não sabia o que ia acontecer na celebração, a gente sabia que estava sendo muitos ensaios, muitas coisas, iriam fazer muitas coreografias representando o Amazonas, né, a nossa cultura indígena. E aí, quando foi no final que os missionários entraram cantando, aí logo depois veio aquele barco. E quando ele entrou ali, eu lembrei na hora daquele momento, né? Aquele barco, eu estava lá naquele barco. Eu senti vontade de gritar, eu fui, eu fui. Eu acho que foi naquele momento que eu percebi que eu tinha sido uma pioneira, eu acho. Foi o sacrifício dos irmãos que ajudou muito na construção do nosso templo. Porque quem construiu o templo foi a fé dos santos. Manaus, aquela caravana, primeira caravana, é como um exemplo, é um símbolo, eu acho, pelo amor que os membros da igreja têm por os templos aqui no Brasil. É o templo do Amazonas, né? De todo o povo do norte, né? Eu fico feliz por ter participado dessa história, né? Por ter, com pouco de sacrifício, que eu acredito que foi muito pouco sacrifício que fizemos, né? Para que essas coisas se realizassem. A caravana de 92, dali saíram os melhores líderes que nós temos em Manaus. Alguns faleceram sem ver o templo deles concluído, mas com certeza, lá do outro lado do véu, eles festejaram muito, porque eles viram os descendentes deles no templo. E ver que aqueles que eram crianças naquela época continuam muito unidos, como se fossem membros da mesma família. Agora, essas crianças são pais, são mães, eles têm os filhos deles, para quem eles contam a história, passando a tradição. A coisa que mais tenho tido, assim, gratidão é por saber que eu tenho uma família eterna, né? Hoje tenho uma filha selada no templo, tenho um filho fazendo missão, né? Estou preparando mais 2 jovens para irem para a missão. E foi graças ao nosso exemplo que eles estão também caminhando nesse mesmo rumo, né? Buscando também, né, construir famílias e poder assim viverem vidas eternas. Muito bem, irmãos. Senti de compartilhar esse vídeo com vocês, né? Como eu falei lá no começo, boa parte de vocês ainda não estava aqui, né? É, Lá no começo eu falei sobre o desafio que nós temos de promover uma caravana, né? Não uma caravana tão grandiosa quanto foi essa do Templo de Manaus, mas uma caravana que tem os seus detalhes, né? Por conta de ser vários dias em que nós precisaríamos deslocar não só os membros, como alguns líderes de Campinas a São Paulo, né? Tudo isso envolvendo um custo que não é tão alto quanto foi para os membros de Manaus, mas que requer com certeza sacrifício de tempo, de recurso e de talentos, né? Que serão alguns dos pontos que nós falaremos aqui. Eu espero que realmente nós consigamos levar o maior número de pessoas nessa caravana, né, nesses 3 dias aí, ao ginásio de Ibirapuera, que todos nós que participemos, né, que vamos participar aí dessa caravana, possamos sair tão edificados quanto os membros da caravana de Manaus
foram edificados tanto na vinda quanto na estadia, quanto no retorno às suas casas, né? Compartilhando experiências, compartilhando não só a experiência de estar no evento, mas a experiência de como foi a preparação para o evento, né? E como está sendo a colheita das bênçãos, simplesmente por participar de um evento grandioso como esse, que nós somos privilegiados esse ano 2026, tá bom? Então, essa é a parte espiritual que eu gostaria de deixar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, queridos irmãos, vamos para a parte administrativa. Alguém tem algum comentário a fazer? Já tem alguma pergunta aí que queira expressar? Essa é a hora. Bom, Bruno, lembrando, né, É, que essa caravana, para que ela possa ter o devido sucesso, né, nós precisamos que a participação de toda a unidade, né, de toda a nossa ala. Quanto mais pessoas primeiro nós temos que estar animados, né? Que nem vimos no vídeo, né? O quanto esses irmãos de Manaus estiveram animados para a caravana acontecer rumo ao templo, né? E assim, à medida que nós estamos animados, estamos desejosos a ir lá e participar, que nós também possamos mostrar essa importância, né? E essa alegria de poder estar lá para as demais pessoas do nosso lado, da nossa família. E eu acho que o sucesso, né, dessa atividade vai ser realmente, né, o trabalho que nós estamos iniciando agora, né? Não vai ser simplesmente no dia lá. Nós sabemos que o coro do tabernáculo sempre é muito especial, né? Mas o sucesso, para acontecer o sucesso da atividade, nós temos que começar a trabalhar agora, para que nós consigamos um número maior possível de pessoas e todos nós possamos, em união, participar desse momento único que eu, pelo menos, não tive oportunidade em vida ainda de conhecer, né, pessoalmente o coro do tabernáculo. Então, eu vejo que é uma oportunidade grande e bem especial, né, que nós devemos levar bastante em consideração. sim. Perfeito, Samuel. Muito bem colocado. O presidente Alessandro levantou a mão, quer compartilhar alguma coisa? Queria fazer uma pergunta primeiro, Bruno. Tudo bem? Tudo jóia. A pergunta é o seguinte: nos foi avisado que nós teremos 3 dias, né, de apresentações e a nossa estaca, inclusive a nossa ala, seria contemplada com participação nos 3 dias. Talvez a minha pergunta seja assim: nós somos obrigados a participar dos 3 dias, ou vai existir alguma possibilidade de, por exemplo, sexta-feira, que talvez seja difícil para as pessoas, estejamos só no sábado e no domingo, ou nós vamos ter que cumprir a designação que foi dada de participarmos de sexta, sábado e domingo? Presidente, muito bem colocada a sua pergunta, tá? E aí acho que a gente já vai começar a ir para os assuntos que nós tínhamos separado aqui. Então, no primeiro momento, nós estamos compartilhando um forms nos grupos da ala, né? E esse forms tem justamente a intenção de levantar o número de interessados vezes o dia, né, em que cada um tem o desejo de participar. Então, o que nós temos de informação até o momento é que nós vamos ter apresentações na sexta-feira, 27 de fevereiro, sexta-feira, às 8 da noite, no sábado, 28 de fevereiro, às 18 horas, e no domingo, dia 1º de março, às 16 horas. E aí, por que que a sua pergunta ela é tão bem colocada, né? Porque assim, se você for pensar de que, beleza, se eu for por conta própria e eu consigo um tempinho mais cedo para sair do trabalho nesse dia, né? Aí eu saio às 18, vou conversar com o meu superior para sair às 16 horas, para que 18 horas eu esteja na estrada. Ótimo. Só que nós temos que entender que nós precisamos contar sempre com o tempo de deslocamento, né? Então, até então, nós temos, até o Samuel depois pode intervir aí na minha resposta. Até o momento, nós temos a informação. Deixa eu só colocar alguém para. A Cris está entrando aqui, beleza.
eu tô com o celular aberto aqui para ir colocando as pessoas na chamada também. Então, até o momento nós temos a informação de que nós temos o privilégio, né, de levar aí pessoas nos 3 dias. Agora, se de repente nós não tivermos uma adesão tão grande para sexta e tivermos uma adesão maior para sábado ou domingo, eu acredito que nós consigamos aí de repente fazer algum tipo de troca. Tô certo com isso, Samuel? Você que está mais a par dessas informações com o Bispado? Sim, Bruno, primeiro momento, eu acho que a nossa preocupação é o fato de nós querermos ir, né? Eu acho que essa preocupação inicial, né? Nós sabemos que ajustes poderão ser realizados até lá, né? Ah, eu me interessei mais por sexta ou por sábado, né? Eu acho que a live é interessante para a gente tirar nossas dúvidas, obviamente, mas acho que o primeiro momento nós temos que entender de que nós precisamos estar interessados, né? Muitas pessoas vieram para perguntar a mim, falando, puxa, mas eu ainda não tenho a data específica, se eu posso ir na sexta, se eu consigo sábado ou domingo. Aí eu falei, será que eu respondo forms ou não, né? Aí eu falei, não, responde, nem que coloque uma data fictícia, mas responde. Se acontecer, de repente, né, do dia que você escolheu, e você precisar mudar de última hora, a gente vai conseguir, né, de alguma maneira remanejar ali e fazer com que, né, o mais importante ocorra, que é a sua participação, né, de ir até lá e prestigiar todo o evento. Então, irmãos, não se apeguem tanto, né, à questão da data nesse momento, porque eu sei que é difícil, né? Para muitas vezes a gente se programa uma data, por exemplo, eu me programei para ir no sábado, infelizmente eu não consegui, agora é a oportunidade que eu tenho de ir no domingo. Mas pelo menos se programem, tá? Esses outros detalhes a gente, né, nós do comitê, né, nós somos praticamente em 5 casais do comitê, além do bispado, né, que está fazendo parte do comitê. Então, assim, nós vamos, esses casos à parte específico, nós vamos debater e vamos entender da melhor maneira para poder ajudar a pessoa em específico, tá? Mas, a primeiro momento, escolher a data, né, e o desejo de ir. Deixa eu te perguntar, eu vi que está em torno de R$ 60 por pessoa, casal 120, é mais ou menos isso, e de volta? Isso. E é só nossa sala ou vai abrir para estaca também? Vamos lá, irmão. Para outras pessoas. Nós vamos fazer o seguinte, né? Então, só para aqui, isso aí está dentro da agenda, tá? A gente vai tratar sobre essa questão de valores, tá? Então, só para vocês entenderem, a gente fechar essa questão da quantidade de membros interessados, as datas do evento específicas, né, e tudo mais, e aí a gente já vai partir para essa questão dos valores, tá? Então, até o momento, nós temos isso aqui de informação. Nós temos aí 31 respostas, sabendo que dessas 31 respostas aí, né, são 31 indivíduos que responderam, mas que muito provavelmente não são somente 31 pessoas que estão contempladas nessas respostas. Nós temos que pensar que se nós temos 31 pessoas aí, representantes de uma família, e cada família tenha 4 pessoas, né? Nós temos então aproximadamente 120 pessoas já programadas para que nós possamos fazer a divisão dos convites. Então, uma primeira situação que nós precisamos entender é que nós temos 190 convites que foram disponibilizados para nossa ala, tá? Por isso que é importante vocês estarem aqui, né? Caso algum de vocês ainda não tenha preenchido aí o Forms, é importante vocês preencherem para garantir aí, né, que vão ser contemplados já de imediato, né? Eu pelo menos penso que nesse caso, a ordem de chegada ela sempre vai ser válida, né? Poxa, as pessoas né, a pessoa já se comprometeu a responder o form, já se comprometeu de pensar aí qual seria o dia que estaria disponível para participar da atividade. É lógico que se houver mais interessados do que a quantidade de convites disponíveis, aí nós vamos ter que entrar num consenso aí junto com o bispado para entender como que nós vamos fazer essa divisão. Mas, por enquanto, né, entendendo aí, se a minha matemática não está errada, né, nós temos aí aproximadamente 120 pessoas contempladas dentro desses 190 convites que nós fomos presenteados, tá? Sendo que aí o próximo assunto que eu vou tratar com vocês aqui, sendo que as datas serão 27/2, que é uma sexta-feira,
o espetáculo está previsto para o início às 8 da noite, tá? E aí depois eu trato sobre a questão da previsão de saída, tá? Aí nós vamos ter 28 de fevereiro, sábado, com a previsão do início para as 18 horas, e domingo, 1º de março, com previsão do evento para início às 16 horas. Só que foi como eu falei com vocês, gente. Nós temos que entender que se a pessoa vai com condução própria, ela tem condições de se organizar melhor, né? Para que ela possa sair mais cedo do trabalho, ou então, não sei, né? Para que quem vai com condução própria acaba tendo uma certa vantagem em relação a quem precisa ir de ônibus, tá? E aí nós precisamos entender também esse universo que nós estamos inseridos aqui. Por quê? Porque quem vai de carro, nós não podemos contar com um lugar no ônibus. Ou seja, nós temos que fazer a matemática do ônibus sem essa pessoa, né? Quem vai de ônibus, nós precisamos entender quantas pessoas são para que nós possamos dividir igualmente o valor do ônibus e para que nós também precisemos nos planejar em relação à previsão de saída. Por quê? Nós temos que pensar que nós temos todo o caminho, é um caminho de 80 quilômetros que normalmente aí se faz de 1h30 daqui a São Paulo, tudo bem. Só que nós precisamos contar com trânsito, né? Nós precisamos contar com outras coisas. Então, uma vez que nós façamos a opção de eu vou na sexta, eu vou no sábado, eu vou no domingo, nós precisamos entender que nós não podemos ter atrasos em relação à previsão de saída. Como, por exemplo, na sexta-feira, eu fiz uma estimativa, tá, gente? Isso aqui foi da minha cabeça, mas nós vamos conversar em comitê ainda, que a previsão de saída para sexta-feira precisaria ser por volta das 5h30, talvez um pouco mais cedo. Por quê? Contando com trânsito, contando com possíveis atrasos e contando com a distância de São Paulo. Mesma coisa no sábado. Se o espetáculo, né, se o evento está programado para as 18, previsão de saída 15h30 ou antes. E domingo, mesma coisa. O evento está programado para as 16 horas, previsão de saída 13h30 ou antes. Por isso que nós temos que acertar muitos detalhes aqui, né? E aí é importante que nós trazemos vocês aqui para nós, para que todos entendam quais são os desafios que nós temos nas mãos, que não é simplesmente pensar no dinheiro que nós vamos gastar na caravana, né? Porque, é claro, é importante eu ter a minha contribuição, e aí respondendo a pergunta do irmão Jober, né? É importante eu me programar para ter os R$ 120, caso seja eu e minha esposa só que iremos na atividade? Claro que sim. Mas nós precisamos entender que eu não posso atrasar no dia da chegada, né? No dia do evento para chegar na capela, e nós vamos planejar toda a logística, né? Para que isso aconteça de forma a todo mundo chegar no horário, todo mundo participar do evento e todo mundo conseguir voltar em segurança total, né? Então, por isso que esses detalhes são importantes, além do que simplesmente pensar no dinheiro. Beleza, irmão Jober? Ainda não respondi totalmente sua pergunta, né? Mas nós vamos chegar Deixa eu lá. te perguntar nós todos que vamos pagar o ônibus, não tem, assim, ajuda da ala, da estaca, nem nada não, né? Excelente É, pergunta. é, Nós também vamos tratar sobre isso, tá? Alguém mais ia falar alguma coisa? Bruno, só uma sugestão, tá? Pois não. Eu trabalho em São Paulo, então eu conheço bem o trânsito de lá, tá? Eu sugeriria que para chegar lá a contento, no horário, tudo, eu programaria, tá? Minha sugestão, saída de 4 horas antes do horário previsto de começo da atividade, tá? Porque melhor chegar com folga, porque a gente sabe, né? É época de fevereiro, é pós-carnaval, então vai estar já começando a ficar tumultuado o trânsito. Sexta-feira principalmente, minha sugestão é que saia pelo menos 4 horas antes de começar. Eu sei que vai apertar, né? Mas pelo vídeo, caso a gente tenha que realmente ir para sexta-feira, pelo vídeo que você apresentou, o pessoal que vinha de Manaus fazer sacrifícios muito maiores, né? Então, talvez sair um pouco mais cedo do trabalho nesse dia, para quem tem interesse nesse dia e puder, eu programaria 4 horas antes, porque o trânsito pode surpreender, tá? Não, concordo, presidente. Na verdade, como eu falei, é uma estimativa. Opa, Bruno, você tá no mudo. agora que eu vi. Perfeito, concordo plenamente, né? Eu acho que, assim, essa estimativa de 2h30 foi como eu falei. Foi uma estimativa que eu coloquei na apresentação só para a gente saber que nós vamos ter que sair
antes disso, né? Sempre pensando aí nos possíveis problemas que nós vamos ter. De novo, gente, é uma viagem curta. Nós não estamos falando de uma viagem de dias, né? A gente está falando de uma viagem daqui a São Paulo, são 80 km. Pode dar tudo certo, aliás, tudo vai dar certo, mas pode ter algum probleminha. E o trânsito é um problema sério em São Paulo, né? Então, por isso que a colocação do presidente é bastante importante no caso aí, para que a gente possa pensar de como que nós vamos fazer isso dar certo, tá? Então, vamos pensar aí de 2 horas e meia antes para trás, né? Até umas 3, 4 horas antes aí, beleza? Presidente, obrigado aí, viu? Ah, vamos. Pessoal, se eu precisar, porque eu tô com a versão gratuita do Meet, então qualquer coisa eu compartilho um novo link, tá? Porque eu acabei de ser avisado aqui que nós temos 15 minutos a mais aí restando para fechar essa chamada, tá? Qualquer coisa depois eu compartilho. Uns minutinhos antes eu já compartilho com vocês aqui um novo link, tá? Vamos seguir aqui então. Então, questão de dia e horário, acho que tá tranquilo. Nós vamos acertar essa questão logística aí para programar a saída talvez um pouco mais cedo do que isso, tá? Agora, vamos para a questão do padrão de vestimenta, né, gente? Que é um detalhezinho assim. É claro que nós temos bom senso, né, de saber aí como que nós devemos nos portar em eventos da igreja, né? É claro que também ninguém será discriminado. Por exemplo, a irmã quer ir de calça, com uma calça social. Inclusive as próprias missionárias, né? Agora trabalham aí com roupas diferentes, né? Do que não somente vestido, do que não somente saia. Mas nós temos que pensar sempre que o padrão de vestimenta em atividades da igreja, né? Desse caráter assim mais oficial, como essa apresentação do coro do tabernáculo, é o padrão que os missionários utilizam, né? Então, até coloquei uma citação aqui do Manual Princípios do Evangelho, né? Que diz assim: vista-se com roupas de estilo profissional que sejam condizentes com seu propósito missionário e chamado sagrado como discípulo de Jesus Cristo. Isso inclui praticar os princípios de ordem, limpeza, reverência e dignidade, né? Então, acho que não é mistério para ninguém, homens aí procurar, né, estar camisa, gravata, né? Paletó, não sei se será o caso, leva, né? De repente, mas talvez por conta de calor e tudo mais. E as irmãs também, né? Com um padrão de vestimenta dentro do social aí, vestido, saia, ou então uma calça social. Eu acho que nós não teremos desafio nenhum com isso, né? Ah, agora vamos para a parte que vocês, acho que vocês estão mais curiosos aí para trabalhar, né? Vamos lá, transporte. O que nós temos até agora? O valor do transporte que foi passado aí pelo Bispado, né? O desafio que o Bispado nos fez foi de trabalhar com um valor menor do que R$ 2.000, tá? Atualmente, as nossas cotações então estão em média de 2.500 para cada dia, tá? Que dá uma média de R$ 61 por pessoa, beleza? Então, por enquanto as cotações estão chegando ainda, nós estamos mantendo nesses R$ 2.500 por dia, tá? E aí é o caso do que o irmão Jover perguntou. Então, se vou eu e minha esposa, nós vamos gastar R$ 120, correto, tá? A ideia é que nós consigamos baixar a cotação para um ônibus de 46 lugares para menos de R$ 2.000, o que vai dar uma média de R$ 50 por pessoa, tá? Então, a nossa ideia é fazer até me corrija aí se eu estiver errado, Samuel, mas eu acho que o bispo tinha feito um desafio de R$ 1.800, é isso? Aproveitando, né? O bispo ele acredita, eu não sei se o bispo está aqui na live, mas enfim, Não, o se Bispo tiver ele tá alguém com um problema aí de saúde, ele tá repousando aí, por isso que ele não foi de manhã, inclusive, na Sacramental. Mas eu tô aqui se precisar. tá joia. Obrigado, Werner. E a ideia, eu me reuni com o bispo durante a semana passada e assim, ele acredita, né, que é possível nós conseguirmos baixar até um valor por volta daí de R$ 1.700, R$ 1.800. Isso daí diminuiria bastante aí o valor, né, individual de cada um. E então ele deu algumas ideias para nós, né? A gente sabe que nós não podemos fazer uma atividade de venda dentro da igreja e tal, mas tem algumas coisas que nós podemos fazer, né? E eu não sei
se o momento é propício para nós discutirmos, nós temos muito tempo aqui na live, mas uma das opções, né, os jovens terão um acampamento, né, e geralmente, né, o acampamento se aluga também ônibus, né, então ele deu a opção, pô, se de repente, né, nós conseguimos caronistas para o acampamento, de repente esse recurso não sai da ala para o ônibus do acampamento, a gente consiga, né, talvez o recurso para usar para a caravana aí do Coro Tabernáculo. Outras opções vieram também, né? Discutimos bastante em comitê, né, as questões, e nós queremos, irmãos, chegar ao mínimo possível para cada membro, né? É possível, né? Só que a gente precisa de um esforço maior, né? Ainda a gente está recebendo esses orçamentos. Outra opção, né, é de que outras alas também vão, né, da nossa estaca, ou seja, toda a nossa estaca foi convidada, e de repente nós conseguimos a mesma empresa de ônibus, né, fechar a estaca toda, de repente a gente consegue melhorar o valor também. Então, são algumas opções que acaba vindo aí, que eu acho que a gente pode levar em consideração. Para o primeiro momento é isso, né, a gente tem, até o momento, essa faixa aí de 2.500, mas é possível a gente baixar o valor sim. Perfeito. Tudo bem, Vener? É isso aí? Não, perfeito, meu Samuel. É isso aí. Mais dúvidas sobre essa questão do custo aí, gente? Ó, se tiver, não tem problema, pode me chamar a atenção aqui, pode levantar a mão, tá? Só mais alguns detalhes aí, tá? Que ainda sobre essa questão do transporte, surgiram algumas ideias, né? E aí a gente não está falando somente de parte financeira, tá? Então tem essa questão, porque o orçamento trimestral da ala, nesse primeiro trimestre, ele é disponibilizado, como foi falado aí pelo Samuel, quase que totalmente para o acampamento dos jovens, né? O acampamento não é barato, então tem toda uma questão de logística, uma questão de mandar esses jovens para o acampamento. E aí, se nós conseguirmos, de algum modo, nos organizar para que a gente reduza o custo do acampamento para os jovens, nós conseguimos pegar uma fatiazinha desse orçamento para que possa custear a caravana da ala também, tá? Há uma outra opção, e aí nós precisamos pensar que não é somente em relação ao custo do transporte, tá, gente? Nós precisamos também pensar que para essa caravana, lembra? Que apesar de não ser uma caravana longa, né? Apesar de nós não precisarmos viajar muitos dias, ainda assim nós precisamos pensar numa questão de alimentação e numa questão de hidratação para os integrantes da caravana, tá? Então, nós precisamos pensar que muitas vezes, algumas das pessoas, inclusive alguns de nós aqui que estamos nos dispondo aí nessa caravana, né? Muitas vezes nós vamos ter somente o dinheiro do ônibus, tá? Então, de certo modo, aí nós precisamos pensar numa parte de alimentação e numa parte de hidratação também. O que vai aí de encontro com com o que eu vou falar para vocês também aqui, tá? Para que nós possamos verificar aí, claro que isso fica muito a cargo da liderança do comitê, né? Mas para verificar a possibilidade de existirem alguns membros que desejem apoiar a caravana, que de repente não querem ir para a caravana, ou que, sei lá, não podem ir para a caravana, mas que têm o desejo de abençoar alguém com o transporte, ou de qualquer outra forma. Por exemplo, tem um determinado irmão lá que ele, sei lá, ele tem habilidade culinária e ele quer fornecer o lanche da caravana. São coisas que nós precisamos pensar, tá? Então, tudo isso, nós quisemos compartilhar com vocês os desafios que nós temos nas mãos, para que vocês entendam que qualquer ajuda, né, qualquer ideia vai ser muito bem-vinda, tá? É claro que... Pode falar, presidente. Pô, Bruno, não quero interromper, não. Eu falo depois que você terminar aí, sem Pode problema. seguir, pode seguir. Você tá mudo de novo. Pode seguir, pode falar. É o seguinte, tendo em vista que ver o Coro do Tabernáculo é algo que, assim, a gente não vai presenciar isso, talvez, alguns não em vida novamente, né? Porque pelo menos assim, eu já faço mais de 20 anos de membro e nunca tivemos a oportunidade de ver o Coro do Tabernáculo pessoalmente. Estamos com essa oportunidade. Não seria talvez interessante que o comitê, assim, primeiro agradecer o trabalho de vocês, está sendo muito bacana ver a apresentação e a discussão que vocês estão trazendo, então
Então, de parabéns aí ao comitê que tem trabalhado, tá? Acho muito bacana o trabalho de vocês e bem louvável, tá? E bem importante nesse processo. Talvez não valesse a pena conversar com a Estaca para que tentasse fazer um acampamento dos jovens um pouquinho mais barato, mais assim, mais acessível, para que, de certa maneira, além das caronas que quem pode levar os jovens vai ajudar nesse processo a baratear o custo, fosse mais barato até para a própria ala, né? E tendo em vista essa oportunidade, que parte do orçamento fosse também para ajudar, né, alguns membros que, caso não tenham condições de garantir lugar no ônibus, e aí até, né, aumentando o custo, né, água, comida, né, a ala conseguisse ajudar dessa maneira, porque assim, eu entendo que os acampamentos são muito bons, tá? São louváveis os acampamentos, os jovens participam. Infelizmente, às vezes eu acho que o propósito se mistura um pouco em reativação. Eu não sei se muitas vezes isso acaba acontecendo na prática, mas é um assunto que eu não vou entrar no mérito aqui, mas o ponto talvez seja assim, se fizer um acampamento mais simples, certamente o orçamento das alas, né, não só a nossa, mas de várias alas, ficaria mais disponível para isso. Já teve ano, por exemplo, que o acampamento, por motivo de disponibilidade da chácara por parte de quem oferece a chácara, foi cancelado. E aí o acampamento acabou sendo realizado na própria capela. Então, assim, é uma outra ideia, tá, que me veio na cabeça de talvez uma melhor utilização do recurso para uma oportunidade tão diferenciada como essa de ver o coro do tabernáculo, tá? Perfeito, presidente. Samuel? Obrigado, viu, presidente? Eu acho que a ideia é muito válida. O grande desafio nosso é o seguinte: pelo que eu consultei a Estaca e o Bispado, parece que todo o recurso já foi destinado para o acampamento, até porque tem que ser pensado bem antes e planejado bem antes a questão do acampamento, né? Então, para o acampamento de 2026, já foi tirado o recurso da ala, então a gente não consegue mais, né, mudar essa questão. Pelo menos na minha conversa diretamente com o bispo, foi essa a resposta que eu tive. Então, pelo que eu entendi, a gente vai ter que. Não existe negociação com a Estaca, né, nesse quesito, né? Nós vamos ter que fazer acontecer com os nossos próprios esforços, né? Eh, gente, eu acho que assim, do que nós tínhamos que tratar aí sobre assuntos com vocês, né? Tanto que o próximo slide já são das perguntas aí. O que nós tínhamos que tratar aí com vocês era justamente essa questão de custo, do que está sendo feito, né? Do que quais são as dificuldades que nós temos. E agora, tem alguma pergunta que vocês queiram compartilhar, alguma angústia, algum sentimento sobre isso? Ah, qualquer coisa que vocês achem que seria interessante para nós colocarmos em prática aí e fazer essa caravana acontecer? Acho que não, né? Pelo silêncio aí, acho que tá tudo certo. Pessoal, então, a intenção do comitê é nós nos reunirmos aí, fazemos essas lives, né, conforme o tempo for avançando. Na verdade, hoje nós estamos estamos no dia 21 de dezembro, né, às vésperas do Natal e do Ano Novo, e aí nós temos praticamente 2 meses pela frente, né? Então, nós temos, parece bastante tempo, mas nós temos um tempo curto para decidir algumas coisas, tá? No que diz respeito ao que nós vamos fazer o possível para baratear o custo da atividade, fazer o possível ah, para que a experiência seja o melhor possível para todas as pessoas, tá? É claro que vão acontecer alguns percalços no meio do caminho, pode, podem. Pessoal, deixa eu só fazer o seguinte, então, ó. Eu sei, vocês já levantaram as mãos aí. A chamada termina em 2 minutos. Eu vou compartilhar o link no chat aqui e aí vocês voltam para ela. Pode ser? Eu já até criei uma outra sala aqui, tá? Aí vocês acessem esse link da outra chamada. Inclusive, a gente vai fazer um
A gente vai para outra chamada lá e eu vou acrescentando os demais, tá? Porque senão a gente vai acabar perdendo, vai acabar caindo a chamada no meio da conversa aqui. Espera só um minutinho. Ué, cadê? Aí. Ó, Catarine já entrou. Beleza. Compartilhei no grupo da Ah, aula ali. beleza, Vêner, obrigado, obrigado. Daiane, opa, agora a galera veio tudo pra cá. Nós gankamos a live, hein? Permitir todos. Que aí pelo menos a gente fica livre da outra lá. Beleza. Uma acabou, começou a outra. Show de bola. Quem que tava na frente aí pra falar? Era o presidente Pover ou o Samuel? Samuel, eu não tinha baixado a Ah, mão, tá. desculpa. Então, só que Uma das dúvidas, né? Tá ouvindo? isso, deu Deu certo. certo? Vai lá. Manda Então bala. vamos lá. Maravilha. Uma das dúvidas, né, que eu percebi também é o seguinte, né? Eu posso convidar alguém, né, ou um familiar, né, uma pessoa que, um amigo, né, ou mesmo um inativo que eu esteja visitando, né? Chegou essa pergunta aí para o comitê e eu acho que vale a pena a gente tentar aí nessa dúvida. E aí, E aí, Vêner, Bruno, que você me diz aí, Vêner? Peraí. Só um minutinho que as crianças estão bagunçando aqui. Pode repetir a pergunta? não, a pergunta era o seguinte, né? Além da minha família, se eu quiser convidar uma pessoa, seja um inativo, uma pessoa fora da igreja, é possível? Eu vou dizer o que o bispo falou e eu vou te dizer a minha impressão, tá? Pelo número de pessoas que demonstraram interesse aí, vai sobrar ingresso, tá? Vai sobrar ingresso. Então, ao meu ver, mais do que justo chamar. O que o bispo falou é que ele falou que o interessante seria dar prioridade para quem tá indo todos os domingos, tudo e tal, porque é um evento único, tipo assim, é uma oportunidade única. Mas, pelo que a gente está vendo, vai sobrar bastante ingresso. Eu não vejo mal em chamar alguém, pelo contrário, acho muito bom chamar um amigo, tudo e tal. Só tem que botar com antecedência nesse forms aí para o comitê aqui ter a capacidade de organizar tudo certinho. Porque o que eu tô vendo aqui? Basicamente vai ser. Sexta-feira vai ser para quem quiser ir por meio próprio. Sábado e domingo vai ser caravana. Lembrando que no sábado só são 64 vagas, se eu não me engano. O maior número de convites é no domingo. Então, provavelmente, só vai ser um ônibus no sábado e 2 ônibus no domingo. Porque são 105 ingressos no domingo. É a única coisa que a gente tem que ver em como que encaixa aí, mas não tem problema nenhum levar um amigo. Eu só trouxe à tona, até porque, né, também discutimos isso em comitê, né? E lembrando, né, que nós temos a responsabilidade missionária, né? As atividades da igreja também são atividades missionárias. Então, o missionário de tempo integral está trabalhando com alguma família, né? Estão conhecendo a igreja, de repente já tem uma data de batismo, enfim. E é uma oportunidade também muito marcante, né? Estender esse convite para as demais pessoas. Deixa eu dar um ponto de vista aqui, né? Eu gostei muito do que o Venner falou e eu acho só, assim, é só um complemento, tá, Venner? Não é uma discordância, não. Mas eu acho que esse ponto é muito válido, né? Que o Bispo falou sobre essa questão de dar prioridade para as pessoas que estão em todos os domingos, né? Que estão aí em plena atividade, mas mediante uma sobra de convites, eu acho que nós. E aí vai pro ponto onde o argumento do Samuel vai se encontrar com o meu.
que dependendo de quem seja, né? Se for uma família que já tem uma data de batismo marcada, se for um membro menos ativo que está sendo trabalhado ali, que está em vias de voltar para a igreja, eu acho que é muito válido fazer isso. Só que eu só acho que nós temos que tomar um cuidado com o seguinte: nós temos, como eu falei, nós temos 31 pessoas que preencheram o Forms. Dessas 31, nós temos que levantar exatamente quantas pessoas estão incluídas nesse universo de 31 pessoas. Se são 120, né, 120 e poucas aí, de acordo com 4 pessoas por família, e pensando que, por exemplo, na minha casa eu não preenchi, quem preencheu foi minha esposa. E aí eu estou contando com 4 pessoas ali, né? E cada um dos 31 contaram com 3 ou 4 pessoas, ou até mais, que pode acontecer. Nós temos que começar a trabalhar agora que as pessoas que preencheram esse forms são as pessoas que vão participar da atividade no final, né? É claro que no final das contas, lá, daqui a 2 meses, nós temos um tempo hábil para trabalhar, né? E sabemos que podem haver desistências, claro que sim. Mas nós temos que trabalhar com essas pessoas do começo ao fim agora, né? E entender que quem for respondendo depois, né? Ou então que não se enquadre nas diretrizes aí, né, para participar da atividade, vai ficando para depois na fila, né? E não é maldade isso que eu estou dizendo, tá, gente? Eu estou dizendo isso com uma forma de, opa, as pessoas vocês estão participando, vocês têm interesse, vocês já preencheram o form, vocês estão pensando de como vão fazer para arrumar os 200, 300 reais para participar da caravana. Seria injusto, né, com as pessoas que já fizeram aí uma parte desse sacrifício não participar no final, né? Então, se nós temos atualmente aí 120 pessoas inscritas, né, numa média de 120, 130 pessoas inscritas, nós temos que pensar que essas 120, 130 pessoas inscritas são as que vão compor a caravana no final e que as excedentes vão entrando depois, né? Não sei se ficou claro o meu raciocínio aí, né? Mas eu acho que pegou um pouco do que o Venner falou e um pouco do que o Samuel falou também, né? Mais perguntas, pessoal? Tem uma Pois pergunta, não, Bruno. presidente. É o seguinte, como vocês comentaram, né, sábado, por exemplo, nós temos só 60 ingressos. Então, se porventura nós formos só alugar um ônibus, vão sobrar em média aí talvez 18 pessoas, 19 pessoas, sei lá, uma conta próxima aí dos 45, 46 lugares que tem um ônibus, que deveriam participar aí, 14 pessoas, deveriam participar por outra forma que talvez seja transporte próprio, né? Eu sei que os ônibus eles vão ter acesso até dentro do Ibirapuera, até por facilidade que vai ter no processo de ser uma caravana e ter todo o esquema que a igreja sempre disponibiliza com essa facilidade. É, caso decida-se em alugar apenas um ônibus, por exemplo, no sábado, quem for de veículo próprio pode ter o mesmo acesso ao Ibirapuera que o ônibus também teria, porque assim, vou dar um exemplo, tá 14 pessoas precisam de veículo próprio, tá bom, eu posso ir com o meu veículo próprio, não teria problema quanto a isso. A questão só é que ir com veículo veículo próprio, você vai ter que arrumar um estacionamento ali beira do as pessoas que vão com veículo próprio poderiam também acessar o mesmo processo que o ônibus acessaria? Alguma identificação, alguma credencial, alguma coisa assim? Olha, só respondendo isso daí, o bispo tinha visto isso antes. Teve uma atividade dos jovens lá, que teve um show lá dos jovens no Ibirapuera e não deixaram. A gente pode verificar, mas baseado na última experiência dos jovens lá daquele show, carro não podia, só os ônibus mesmo. Podemos perguntar, mas foi essa a última instrução. Entendi, eu entendi, Venero. Eu até entendo, mas é que a preocupação que eu tenho veio na minha cabeça é o seguinte: se temos só 60 ingressos, nós não vamos conseguir alugar 2 ônibus, porque daí o custo do segundo ônibus vai ficar muito caro. Então, 14, sei lá,
14 pessoas, 15 pessoas teriam que pagar por um ônibus de R$ 2.000, R$ 1.800. Então, o custo já vai aumentar muito. É mais pensando na possibilidade de não precisar alugar um segundo ônibus, e aí que pessoas possam disponibilizar o veículo para ir até lá, e lógico que a preferência seria justamente para ter o mesmo acesso dos ônibus. Eu lembro que quando os jovens foram, realmente, só os ônibus puderam entrar no espaço. Mas é mais assim, já que nós vamos ter, talvez aconteça isso, se conseguiria ver aí, entrar em contato com assuntos públicos da igreja para verificar a possibilidade. Olha, tal veículo de tal placa, com a quantidade X de pessoas, vai adentrar o espaço e teria uma credencial, entendeu? Porque senão vai desencorajar aqueles que, porventura, para ajudar no processo dos ônibus, não vão poder ir de carro, entendeu? Alessandro, presidente, eu acho que eu consigo talvez ajudar nessa sua pergunta. Se a gente for analisar de sexta-feira, né, é o dia que praticamente nós teremos menos pessoas, né, que vão poder participar, até porque é um dia da semana. E o que que a estaca já está pensando nisso, né? Então, assim, o que que a estaca tem, de certa forma, planejado? Pelo menos foi o que o irmão Rafael Noronha já me conseguiu me passar, tá? Ele também faz parte do nosso comitê, e ele falou que a preocupação da estaca é o seguinte: como vão ter menos pessoas, de repente tem lá 2, 3 pessoas de uma ala, mais 4, 5 de outra ala, a estaca vai alugar um ônibus, tá? Nesse caso, e aí as pessoas vão até determinado lugar tomar o mesmo ônibus. Aí você consegue aí, de certa forma, completar um ônibus todo. Eu não sei se para os próximos dias, né, pode de repente ocorrer da mesma forma. É algo que a gente pode aí debater com a estaca. Mas seria uma maneira aí, no caso, de permitir com que, né, a gente conseguisse completar um ônibus e a experiência continuasse a ser interessante, né, para todo mundo. A questão do estacionamento, a gente sabe que é bem complicado, né? Você conseguir entrar, né, do Ibirapuera, acho que vai ser meio difícil, né? E a gente sabe que vai ter muito desafio. É lógico que é pertinente essa questão, né, de repente a gente negociar, de ver com a estaca, essa possibilidade para lá dentro. Mas é algo que, infelizmente, no momento a gente não tem ainda essa resposta. Mas a gente pode estudar, sim. Não, beleza, obrigado, obrigado. Acho que a colocação foi bem interessante. Até assim, o meu testemunho pessoal é ir de ônibus, porque quando nós tivemos aquele evento do Pacaembu, eu lembro que a nossa estaca também foi convidada a participar, e nesse sentido, as alas, na minha opinião, na época, elas se uniram muito, porque foi justamente um sentimento de caravana, né? Chegamos muito tempo antes, tomamos chuva, participamos da atividade com o presidente Hinckley, teve coral, teve parte espiritual, teve apresentação musical, as questões regionais que vieram. Então, assim, foi uma atividade muito, muito interessante e foi muito melhor ter ido de ônibus do que ter ido de carro. Então, assim, eu dou preferência a ir de ônibus, justamente por esse sentimento. Mas é mais para perguntar aí a questão de possibilidades. Mas não, obrigado. Obrigado pelas respostas aí do Werner e do Eu Samuel. pensei exatamente como você lê. Inclusive, o custo de carro é pedágio, é gasolina, é o estacionamento que deve ser caro, e o ônibus deixa lá dentro, né? Até a segurança, Exatamente, tudo. exatamente, É até um exatamente isso. incentivo para os membros irem de ônibus, né? Sim, sim. Outra Não, coisa vai ser... também, Obrigado. tem essa questão que o Samuel falou de dividir ônibus com outra ala, e também, se eu não me engano, é o Samuel e o Bruno que estão vendo isso daí, mas eles, acho que o bispo mencionou de ver também um micro-ônibus, para ver se valia a pena ou não. É, isso que, Entendi, isso que eu beleza, ia falar, obrigado. desculpa cortar aí, isso que eu ia falar, porque 10 anos trabalhando ali na segurança do templo, eu vi bastante caravana chegando, né? E muitas vezes o que acontecia era justamente isso. Chega, por exemplo, às vezes chega caravana lá de Sorocaba, com 2 ônibus e uma van para completar. Então, não seria impossível nós alugarmos um micro-ônibus, uma van, né, com 17, 18 lugares aí para fazer esse complemento, tá? Seria bem viável, inclusive. Ah, mais perguntas aí? Pessoal, se não tiver mais perguntas, tá? Tinha. Inclusive tinha sim, a Catarine mandou uma mensagem aqui. Infelizmente ela saiu da live aqui, mas ela perguntou o seguinte, ó, esses excedentes podem ser de outra cidade?
Se em algum momento ela assistir esse finalzinho de live aqui, que eu vou postar lá depois para vocês, eu penso que se enquadraria aí no excedente, né? Então, por exemplo, é um parente de outra cidade que de repente faz parte de uma outra ala e que está menos ativo, eu acho que não teria problema, né? A questão é só se, por exemplo, se for, sei lá, uma pessoa, um membro do ramo Amparo, que faz parte da nossa estaca, eu acho que nós teríamos uma certa complicação ou não, Vênia? O que que você acha? Desculpa, ô Bruno, eu tô aqui cuidando com as crianças, brincando e olhando para ela. Não, Você não, pode repetir a pergunta da a pergunta Catarine? dela foi a seguinte: se esse excedente poderia ser de outra cidade. E aí eu falei que se é por exemplo, um membro menos ativo de uma outra ala, né, de uma outra unidade, eu não sei se haveria problema. A questão é que se for um membro ativo, por exemplo, vamos dizer que seja um amigo do ramo Amparo, né? Ela é da nossa ala e o amiga do ramo Amparo. Se teria problema, porque, por exemplo, o Ramo Amparo já tem uma quantidade de ingressos disponíveis para eles lá. Se essa pessoa poderia ser inclusa na nossa ala ou não, ou ela teria que ir pela ala ou pelo ramo dela. Ah, entendi. Não, o que o presidente da STAC ele fez foi o seguinte: ele deu esse número de ingressos, ele falou esse número de ingressos que a gente passou para vocês, né? Acho que é 25 na sexta, 60 e poucos no sábado e 105 no domingo. Mas ele tá tentando mais ingressos, tá? E o que que ele falou é o seguinte: no final ali em janeiro, quando tiver tudo certinho, definido, quantas pessoas vão e tudo, não tem nenhum problema ele pegar uma ala que sobrou ingresso e falar assim, ó, tó progresso, tó e tantos ingressos sobrou da ala tal. Então, lá no, sei lá, se a gente se preparar aí para janeiro fechar tudo, se tiver algum, sei lá, faltou ingresso, precisou de ingresso, a gente pode ver entre a estaca para ver qual ala que sobrou para passar para nossa, ou vice-versa também, sobrou da nossa passar para outra. Perfeito, Vênia. Obrigado. Presidente? Só uma perguntinha, mais uma, na verdade, né? Que é o seguinte: vocês comentaram, eu acho que é bem pertinente, a questão de convidar pessoas de outras regiões, já que por acaso sobra ingressos, né? Não sei se vocês estão com isso em mente, mas talvez valesse a pena trabalhar com um universo de data, para que não ficasse, por exemplo, para os membros da nossa ala, vamos dizer assim, toda folga do mundo em decidir até o dia 25 de fevereiro se vão ou não participar da caravana. Então, por exemplo, definir uma data em que a prioridade até o momento passe a ser dos membros da ala, mas a partir daquela data, os demais irmãos que responderam o form, caso vão convidar algum membro de fora da nossa estaca, vão convidar algum membro de outro lugar, passem a ter prioridade, porque senão a gente segura os ingressos até muito próximo do evento, e aí talvez a gente não privilegie outras pessoas que poderiam participar, mas por ter essa, vamos dizer assim, essa insegurança de saber se vai ter convite extra ou não participe. Olha, boa. A gente já conversou sobre isso em comitê. Não batemos o martelo numa data específica. Eu sei que foi uma preocupação do bispo deixar um tempo confortável ali para responder a pesquisa e tal, para ninguém falar que não pôde, né? Eu acho que janeiro, eu não sei, o Bruno e o Samuel que estão coordenando aí, pode falar, mas acho que janeiro é um limite ali, em algum, sei lá, segunda semana de janeiro, acho que seria um limite, assim, acabou, fechou, é isso. Eu acho, não sei, é uma sugestão também, né? Não sou dono da razão. Aproveitando, Werner, nós discutimos em comitê, né, uma data provável, e a ideia foi essa mesmo, né, segunda semana de janeiro, porque se nós deixarmos muito para frente, eu acho que vai ficar um pouco mais complicado de nós conduzirmos essa questão, né? A gente entende que ajustes vão ser feitos depois, né, mas pelo menos a gente já vai ter uma ideia mais concreta de quantas pessoas vão participar. Então, acho que a segunda quinzena do mês de janeiro seria o ideal aí. Eu acho não, o comitê, né, no caso, debateu essa questão. E sobre ingresso, de verdade, desculpa, Bruno, eu tava olhando a lista aqui, essas 31 pessoas que responderam, elas colocaram o nome entre 2 a 5 pessoas, se eu não me engano. Então a média tá 3, Ana, 3,5. Tá menos até, tá 120 para menos até de pessoas que confirmaram. Então, isso do último que eu vi, né? Pode ser que atualizou aí.
Do último que eu vi era isso daí. Eu acho que vai sobrar ingresso, sinceramente. É a atualização, Eu posso a aproveitar atualização também, está sendo Bruno? semanal, né, do Forms, né? O Lucas ele tem atualizado semanalmente, né? De novo, o que eu acho é que esse primeiro momento, né, nós temos que ter um boom aí de inscrições e trabalhar com o pessoal, ó, gente, ainda tem tempo, né? A partir do momento em que nós entrarmos em janeiro, falou, ó, o prazo está se esgotando. Então vai lá, né, se inscreve direitinho, tudo certinho, porque senão vai ficar sem. Uma vez que chegou na data, aí nós temos duas situações. Chegou na data e não completamos os 190. Beleza. Nós abrimos a exceção para aqueles que de repente, beleza, ah, em algum momento não estava no nosso universo aqui, né? Não olhou o grupo da ala, não olhou o grupo do Quórum, Cidade de Socorro, nada. Mas eu resolvi preencher o Forms no dia, sei lá, no dia 21 de janeiro. Sei lá, existem desatenções, né? E aí a pessoa pode ter sido desatenta nesse ponto e não ter preenchido. Aí nós podemos, né, considerar incluir a pessoa na caravana. Ou então, simplesmente, chega no dia na segunda quinzena de janeiro, chega lá, dia 15 de janeiro, dia 16 ninguém mais se inscreve, beleza, dia 16 ninguém mais se inscreve, vamos abrir esse convite para outras unidades, ou para membros menos ativos, ou para aquela família que tá sendo ensinada pelos missionários, que é extremamente especial e que vai se batizar. Então, acho que nós temos que trabalhar com todas essas questões, mas a questão do prazo, conforme vocês têm trazido para a gente aqui, ela é essencial, né? É claro que a gente está trabalhando com um pouco mais de folga porque a gente tem ainda alguma lenha para queimar. Mas a partir do momento em que chegar janeiro, né? Nós passamos aí semana que vem, chegamos dia 1º de janeiro, opa, agora é a hora de começar a puxar a corda, porque quem não tiver dentro do Forms ali, a gente não vai conseguir fazer muito mais coisa, né, gente? É a realidade. A gente trabalha com prazo, a gente trabalha com número, a gente trabalha com a gente precisa trabalhar dentro de um planejamento, né? Na vida tudo é planejado. Se eu ganho X, eu tenho que gastar X, né? Então, se eu tenho 190 convites, eu tenho que trabalhar com 190. Eu não posso trabalhar com mais do que isso e posso trabalhar com a gordurinha, que são esses 70 convites aí que estão sobrando de acordo com a conta, né? Beleza, gente? Mais alguma coisa aí? Só aproveitando, né, a preocupação do bispo, o Forms ele é muito importante, né, mas a preocupação que o bispo me expressou foi o seguinte, de nós fazermos esse contato individual, né, com as pessoas, com as famílias, porque nós sabemos que muitas pessoas, de repente, né, como você mesmo disse, né, Bruno, posso passar despercebido, ou de repente, né, por algum motivo deixou de preencher o Forms. Então, o desafio que eu acredito que seja maior aí do Quórum e da Sociedade de Socorro seria esse contato, né, individual com cada um. Então, a gente vai pedir o apoio de vocês aí, né, liderança, que nos ajude, que ajude o comitê, né, e se precisar do apoio do comitê na organização, que a gente vai estar lá também para apoiar no que for preciso. Mas o ideal é que realmente a gente consiga fazer esse contato de um a um para ter essa resposta de todo mundo, né? O ideal o ideal não, a gente vai conseguir, irmãos. Então, tenho certeza que nós vamos conseguir se nós trabalharmos juntos. Foi realmente o que eu aprendi hoje com essa apresentação, né, da caravana de Manaus. Eles trabalharam juntos com o mesmo objetivo, né, e foi muito especial para todos eles. Perfeito, Samuel, obrigado. Acho que podemos nos encaminhar para o final já, né? Irmãos, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizarem essa 1 hora e pouquinho que nós estamos aqui, né? É, Antivéspera de Natal, né? Vocês estão preocupados, talvez estejam preocupados aí, talvez não sei se vão viajar, mas pode ser que vão receber família, né? Mas estão aí separando um tempinho do domingo de vocês, para que possam tratar aí sobre algo que não é, mais uma vez, não é algo simplesmente recreativo, né? Mas é para a nutrição do espírito de todos nós, né? Não é simplesmente uma atividade onde nós vamos lá, vamos assistir um show, vamos curtir, vamos voltar para casa e tá tudo bem. Não, nós temos propósito nisso, né? Nós precisamos fazer essa caravana dar certo. Não é papel somente do Samuel, que é o líder do comitê, do presidente Povero, que é o presidente do quórum,
responsável pelo bem-estar da ala, né? Eu que estou ajudando aqui, o Vêner, que é o meu bispado. Não, se nós queremos fazer isso dar certo, precisamos trabalhar juntos, né? Então, por favor, nos procurem caso tenham qualquer angústia, qualquer dúvida em relação a isso, e vamos trabalhar junto, né? Lembrando sempre, né? Eu quis trazer esse vídeo do tempo de Manaus porque a caravana só deu certo, a caravana só rolou, né? Falando o português mais popular aí, né? A caravana só rolou porque todo mundo fez a parte, cada um fez a sua parte, né? Se faltou água em algum momento da caravana, todo mundo orou pedindo para que o Senhor provesse algum recurso, né? Nós não podemos esquecer que as pessoas que estavam no caminho também ajudaram, né? Então não é simplesmente eu contar somente com o que eu com a minha parte, né? Não é só eu chegar aqui, organizar essa live e liberar o acesso para vocês aí, né? O Samuel chegar lá e cotar o ônibus. Não, né? Todos nós temos que estar preocupados com a questão do ônibus, a questão de chegar no horário, a questão de desfrutar do espírito, a questão de ter alimento e hidratação para todo mundo, a questão de saber se o irmãozinho que preencheu o Forms lá, né? Que o Forms, mais uma vez, é só uma formalidade. Mas se aquela pessoa que estava comigo naquela primeira live, né, com quem eu me importo, vai conseguir participar da atividade, então são muitas coisas que nós precisamos tratar até que a caravana aconteça nos dias 27, 28 e 1º de março. Beleza, gente? Então, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos, né? Espero que o Senhor os abençoe nesse resto de ano. E que nos nossos próximos encontros aí, seja presencial na capela, seja numa live como essa aqui, mas que nós possamos sair cada vez mais fortalecidos, entendendo que há um propósito maior do que simplesmente dar uma volta em São Paulo, assistir uma apresentação musical e voltar para casa. Beleza, gente? É isso. Compartilhe essa live, essa reunião com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Presidente, o Amém. senhor pode fazer a oração de Amém. encerramento para a gente, por favor? Posso fazer sim. Obrigado. Pai Celestial, nosso Deus, nós agradecemos por mais um dia, somos gratos pelo teu amor, somos gratos pelo teu evangelho, em especial nesse momento, onde podemos partilhar de mais informações de uma atividade importante que nós somos convidados a participar, que fortaleça a nossa ala para que os membros tenham o desejo, todos, de estarem nessa atividade tão especial e ouvirmos através da música o teu evangelho e o teu amor. Ajude cada pessoa que tem interesse em participar e agradecemos também ao comitê que tem se dedicado e preparado e que possamos juntos preparar essa caravana tão especial. Que possamos ter um bom fim de domingo e possamos ter uma boa semana. E a oração que fazemos é em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, presidente. Pessoal, obrigado. Amém. Amém. Eu vou Obrigado. subir a live no YouTube e compartilho nos grupos aí com vocês depois, tá bom? Valeu, gente. Obrigadão.